Olá, bom dia para todos os nossos telespectadores, nossos internautas, onde ele estiver, que assiste essa programação, essa transmissão aqui do canal do irmão Antônio, diretamente de Natal, capital espacial do Brasil, do Rio Grande do Norte, para o país ou para o mundo. Aqui, todos que nos assistem nesse momento, que a bênção de Deus recaia sobre cada um que está nos assistindo nesse momento. Eu já orei fora do ar, então agora vamos para o que interessa. Vamos tomar nossa Bíblia e abrir elas no capítulo de Mateus, Novo Testamento. Mateus significa a profecia dentro dos evangelhos. Assim, meus amados irmãos, como você falou assim, a profecia dentro do evangelho. O capítulo 24 de Mateus é uma profecia. Então nós vamos fazer um apanhado, nas profecias aqui. Talvez nós vamos ter Apocalipse e talvez até outros versos da Bíblia, que muitas das vezes a pregação usa a Bíblia por inteira. Então, meus amados irmãos, que ela é um todo. Em Mateus 24. Mateus 24, no verso 3, que diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos chegaram a Jesus e deixaram Jesus pregar, deixaram Jesus à vontade. Quando Jesus terminou de pregar, os discípulos chegaram em particular, com reverência, Jesus, mestre, me diga quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua volta? O tema, quando será a volta de Jesus? Quando será a volta de Jesus? Então, aí o que é que Jesus respondeu? Jesus terá mostrado um sinal? Sim, e um sinal muito forte, com certeza. E Jesus disse assim no verso 4: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha, o engano é terrível, meus amados irmãos. Veja que ninguém vos engane. Assim, porque aí no verso 5 diz: porque virão muito em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muito. Verso 6: certamente virei falar de guerra, rumor de guerra, vinde, não vos assustei, porque é necessário assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Olha, guerra, rumor de guerra, nós não vemos guerra todos os dias? Sim, todos os dias no mundo inteiro, no país inteiro, mas isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim, o Senhor Jesus está dizendo. Mas aqui, falando da volta de Jesus, nós podemos estar preparados, meus queridos irmãos, para a volta do Senhor Jesus. Em Mateus ainda 24, 24, eu vou para o verso 37, Mateus 24. Vamos passar a folha. 37 que diz o quê? Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Olha, o dia que Noé entrou na arca. Olha, está falando aqui que lá na época de Noé fazendo a arca, encomendando para o povo, pregando. Cada machadada que ele dava na árvore era uma pregação. Mas o povo, quando se converteram? Nenhum, meus amados irmãos, se converteram. Aí, como foi no tempo de Noé, também será a volta do Filho do Homem, quando menos esperar, o Senhor Jesus está voltando. E aqui diz aqui, comia, bebia, casava e dava-se em casamento. É ruim comer e beber? Não. Casar e dar-se em casamento? Aí já não é. Casar é muito bom. Mas você acha que naquele tempo, naquela época, naquela prostituição terrível,
naquela idolatria, assim, você acha que ele estava casando? Não, a palavra de casando para dizer de outra forma, tal que fornicando, e muito mais ainda, e bebendo, comia e bebia, não era comida que nós comemos saudável aqui nas nossas lares, não, era comida que eles falam, é outro tipo de comida, então, meus amados irmãos, assim no dia como no dia de Noé, nós temos que estar em oração e vigiar. O Senhor disse, orais e vigiai, porque não sabeis a hora que o Senhor Jesus vem. Ele disse que nós preparássemos, porque nós não sabemos também, a gente tem que vigiar o nosso lar, porque não sabemos quando é a hora que o Senhor Jesus vem, e o ladrão vem, pode pegar nós de surpresa. Assim ele recomenda que nós vigie, é o que os cristãos devem fazer. Eu não vou aqui para o verso 42, que diz, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, em que dia vem o nosso Senhor. Assim nós temos que vigiar, e vigiar, meus amados irmãos. Então nós temos que ficar alerta, porque a qualquer momento o Senhor Jesus vem. Assim, quando nós ficar despercebido, aí que nem diz, olho arregalado, como que nada esteja acontecendo. Para muita gente aí parece que está tudo mil maravilha, eu vou trabalhar, vou comer, vou luxar, vou passear, vou gozar minha vida e tudo bem. Será que está tudo bem? Você fazer tudo isso sem ter um encontro com o Senhor Jesus? Lê o que você quiser, assiste o que você quiser, mas você não lê esse livro sagrado? Ter tempo para tudo nesse mundo, mas não tem para o Senhor Jesus. É sabido por um momento, mas nessa pela vida inteira. Assim a volta do Senhor Jesus. Lá em São João, capítulo 14, verso de 1 a 3, que diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, trarei para mim mesmo, para onde eu esteja vós também. Não se turbe o vosso coração. Não fica aí correndo, desesperado, meus amados irmãos, atrás de mundo, de ganhar o mundo inteiro, que Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Correndo atrás de 2, 3 empregos, trabalha de dia à noite, esquece da família, esquece da esposa, e foi o que ele fez, depois adoece, aquele dinheiro não dá para comprar o remédio, e se comprar o remédio talvez não vai ficar bom, é só para manter e mantendo. Você acha que isso é resultado? Você teve tempo para o Senhor Jesus? Aí quer que Jesus, quando você está na situação pior, o Senhor Jesus banque com tudo e chegue de providência. Ah, meu Deus, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, lá vai, o Senhor ajuda todo mundo, mas a mim, eu sou um homem sem sorte, eu não nasci com sorte. Mas sorte não existe, meus amados irmãos. Existe sinceridade, responsabilidade. Assim que existe, assim ninguém vai esperar por sorte. É assim, meus amados irmãos, muitos estão nessa situação. A palavra de Deus disse que o homem sabido sem Deus é em vão a sua sabedoria. A sabedoria só vem do nosso Senhor Jesus. Mateus 24, ainda eu vou para o verso 39. 39, que diz assim, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Falando do dilúvio, aí Noé pregou, 120 anos, olha, não é 120 dias não, é uma vida, quase 2 vidas hoje do ser humano, mas o povo não deram ouvido, chamava de Noé, velho caduco, velho está escazerado, assim
não podemos, não atendia, não via o clamor de Noé. E quando Noé, que é isso, não chove na terra, Noé. Quando Noé entrou na arca, o Senhor ordenou que Noé entrasse na arca. E Noé entrou com sua família. Quem? 3 noras e 3 filhos. Ele e a esposa, 8 almas naquela arca. Aí a Bíblia disse, a palavra de Deus disse, o livro de profecia diz que ainda passou 7 dias ele dentro da arca e sem chover, mas a porta da arca o Senhor fechou por fora. E quando choveu, depois de 7 dias, haja chuva. Choveu 40 dias e 40 noites, meus amados irmãos. Diz que as águas cobriram todos os montes mais altos. Diz que vinha água debaixo da terra e água de cima. Assim, todos gritaram, Noé, Noé, acreditamos em você agora, abre a arca, Noé. Agora será tarde demais. A porta da graça para aquele povo ali foi fechada. Fechada porque eles não quiseram, meus amados irmãos. E hoje também a porta da graça está muito próxima de se fechar. Enquanto haver a porta da graça aberta, a convenção, o Espírito Santo trabalha na nossa vida e convence o ser humano do pecado. Mas depois que a porta da graça se fechar, o Senhor hoje está no santuário celestial, o Senhor Jesus, sendo o nosso sumo sacerdote. Quando ele se levantar do santuário e disser, feito está, aí a porta da graça se fecha. E diz que ali o santuário se enche de fumaça. E ali começa a cair as pragas. Quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, está perdido. Assim, nós não temos ainda esperança, porque o Senhor disse que os 4 anjos estão segurando os ventos, nos 4 cantos da terra. Mas muito pergunta, mas irmão, a terra é quadrada? Não, a terra não é quadrada, é retangular. Mas a profecia é assim, simbolicamente, e se escreve dessa maneira. Assim que é que acontece, lá no Apocalipse 7, de 1, 2, 3, de 1 em diante, é que fala que os anjos estão segurando o vento. Que o 4º anjo pede que ele segure o vento mais um pouco, o 5º anjo, como ordem, porque para selar o seu povo, o povo de Deus, quando ser selado. Depois do selamento, aí os ventos são soltos, meus amados irmãos. O que significa vento na profecia? Guerra, destruição. Isso é que vai acontecer. E lá Noé só sobreviveu as 8 almas. Ele, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Mas houve vida para continuar uma nova nação. Mas quando o Senhor Jesus vier agora, não vai sobrar mais ser humano na terra. Quando ele vier nos buscar, quando ele vier com todo canglor de trombeta, com todos os anjos do céu, e qual é que vai acontecer? Vai acontecer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiver vivos em Cristo Jesus, no abrir e fechar de olho, também será transformado e subido aos ares, para onde está o Senhor Jesus e o que ressuscitou primeiro. E os vivos que não estiver em Cristo, o esplendor da glória de Deus, e com o sopro de sua boca, eles serão mortos. E os ímpios que estão sepultados, que não estão em Cristo, ele permanece morto ainda por mais 1000 anos. Aí nós subiremos para o céu, meus amados irmãos. Vai morar com o Senhor Jesus 1000 anos, reinar com Ele, ser sacerdote com Deus no céu, meus amados irmãos. Vocês não querem ser sacerdote de Deus, julgar os anjos caídos. Sim, meus amados irmãos. Assim é que nós podemos fazer. Vou ler 1 Tessalonicenses, abre aí 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, vamos, depois aqui de Efésios, depois de Colossenses, Filipenses, 1 Tessalonicenses 1,
4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estão mortos hoje, desde Adão, aqui estão mortos aqui de 2000 anos para cá. Então, meus amados irmãos, que estão mortos em Cristo ressuscitarão e sobre para usarem para onde está Cristo, que ele não vem para essa terra, ele fica no seu trono no céu, trono de anjo, trono de nuvem. Então, os primeiros que ressuscitam vão para onde está Cristo. E os vivos, não abrir e fechar de olho, vou ler o 17, que diz: depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, um aos outros com estas palavras. Olha, isso é poderoso demais. Não abrir e fechar de olho, nós que tivemos na volta do Senhor Jesus, nós estiver vivos, nós não vamos passar, meus amados irmãos, pela morte, nós vamos não abrir e fechar de olho, ser transformado e subindo para os ares, para onde já estão, que ressuscitaram primeiro, os mortos, e de lá vamos fazer uma viagem de 7 dias até as cores celestiais. Amém? Amém. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E se você quiser mais, nós vamos aqui para Mateus 16, 27. Mateus capítulo 16, o verso é o 27. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e retribuirá a cada um conforme a sua obra. Retribuirá a cada um conforme a sua obra. Que obra? O que nós estamos fazendo? Pregando o Evangelho, levando essa mensagem, levando a boa nova, a 3 mensagens angélicas. E assim, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, Ele nos pede. E vou ainda para Mateus 24. Mateus 24, o verso 27. Tem que dizer, não é arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto? Você acha que é arrebatamento secreto? O Senhor Jesus vem nas nuvens do céu com grande alarido, com grande crângulo de trombeta, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, hein? Aí que fala o quê? E assim, meus amados irmãos, é impossível. Eu vou aqui em 24, capítulo 40, Mateus 24, capítulo 40, e diz assim, versículo 40, aliás, ele diz: então 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado em outro, as 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada, e a outra, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, E aqui no verso 42, 42, que eu já li agora. Então, é secreto, não tem nada de secreto, não tem nada de arrebatamento. Vamos para Apocalipse, capítulo 1, para nós mostrar mais uma prova, como não é arrebatamento secreto, como você está aqui, quando é fé, eu e outra pessoa, eu desapareço, a outra fica. Olha, que coisa sem fundamento. Apocalipse 1, verso 7, que diz o quê? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão
sobre ele, certamente. Amém. No verso 8 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, que era e que há, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Senhor Jesus, meus amados irmãos. Tem muito por aí que fica dizendo que é arrebatamento secreto, tem uma dois no moinho, uma sobe e outra fica. A volta do Senhor Jesus, quando ele vier, pode ser que aconteça. Se tem duas no moinho, se uma está em Cristo e outra não está, lógico que uma vai morrer ali e outra vai subir e ser transformada. É dessa maneira. É arrebatamento secreto. Só fala aqui em arrebatamento aqueles que vivem em Cristo. No abrir e fechar de olhos serão arrebatados, transformados. Arrebatados para onde? Para os ares, para onde já estão os salvos. Esse aqui. E se você acha ainda que veio, Mateus 24, 27. 24, versículo 27, que diz assim, o texto sagrado: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Olha, assim é de ver o relâmpago cortando o céu, de norte, sul, leste a oeste. Será que tem coisa mais visível do que um relâmpago? É invisível? É secreto? Não é nada de secreto, meus amados irmãos. Quem diz uma coisa dessa não sabe o que está falando, né? Não tem conhecimento da Escritura Sagrada. Eu vou ainda em Mateus 24, vamos para o verso 30 e 31. Verso 30 e verso 31. Né? Do livro sagrado aqui, vamos manusear a nossa Bíblia. Aqui é na Bíblia, aqui não é falado aqui alguma coisa copiada. Você pode ir no livro sagrado que você vai ver o que eu estou lendo aqui. Então Mateus 24, verso 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Verso 31. E ele ouvirá os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Olha, com grande clangor de trombeta, né? Ouvirá do céu. Olha novamente o 31, que é muito impactante. E ele ouvirá os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Olha, do céu. Esse é a volta do nosso amorado e o Senhor Jesus nos buscar, meus irmãos. Mas você precisa estar pronto. O Senhor Jesus já pagou um grandioso preço por nós. Mas muitos dizem: não, o Senhor Jesus já pagou o preço por mim, eu não devo mais nada, eu estou salvo. Não. Não é bem assim. Se fosse assim, eu não estaria pregando o Evangelho. Eu não estaria peregrinando aí com a palavra de Deus, entregando panfleto, entregando livro, um grande conflito, fazendo reunião, indo para as feiras, indo para as residências, passar estudo bíblico, ir para viajar para a igreja para pregar o Evangelho, fazer ensinamento. Assim era muito fácil. Se fosse Jesus já pagou o preço, nós temos que também fazer a nossa parte. Que é o quê? Ir de pregar o Evangelho. Você não viu? Lá em Mateus 28, vou abrir Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Quando eu ver o que esse verso nos diz. 28 a 20. Aliás, 18 a 19. Mateus 28, 18 a 19.
Jesus se aproximando, se falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, verso 19, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vós tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século. Olha, meus amados irmãos, está escrito aqui: e de pregar o Evangelho a toda nação, a todo mundo. Não é ficar deitado, não é ficar repousar, não. Jesus já pagou o preço, já morreu na cruz por mim, eu não preciso fazer mais nada. Será que não, meus amados irmãos? Será que não? Mesmo nós fazendo, peregrinando, ainda está perigoso nós ainda ficar, porque o nosso coração é mau. Muitas das vezes nós não amamos o nosso próximo, né? Deus disse que um homem certo dia falou: eu amo a mim e amo a Deus. É que Deus disse. Esse é o mentiroso, com ele não está a verdade. Ele não ama seu irmão que ele vê, vai amar quem não vê. Então, meus amados irmãos, é muito importante nós aprender. Eu não vou aqui para 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. Vamos mostrar aqui tudo na Bíblia, né? Certo? Tudo na Bíblia. Capítulo 15, verso 51 ao 53. Vamos lá. Ele diz assim: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha, e nós seremos transformados. Verso 53. Porque é necessário que este corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Verso 54, para finalizar. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Amém. Tragada foi a morte pela vitória, meus amados irmãos. Se eu tivesse mais tempo aqui, para que estender mais, e até as cortes celestiais, voltar até a nova Jerusalém, ali, meus amados irmãos. E assim estaremos no céu, passando um milênio no céu, um milênio no céu. Eu vou abrir aqui ainda, eu vou aqui para deixa eu ver. Abri em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois de São João. Do Evangelho de João. Capítulo 1, versículo de 10 e 11. 10, 11 diz: e estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. E verso 11, e lhe disseram: varão Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Olha, essa é a volta do Senhor Jesus, quando ele foi morto, sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou, ainda passou aqui na terra 40 dias, foi discípulo, para que o discípulo visse ele como um ser glorificado, não como um ser morto, desfigurado naquela cruz. Que visão o discípulo ia ver de Jesus se ele tivesse aquela visão da cruz, meus amados irmãos. Mas Jesus passou tempo com ele, se apresentou a ele, aliás, esteve com ele na Galileia, né? Lá dentro do cenáculo, quando ele estava amedrontado, o Senhor Jesus chegou, que até que Tomé não estava e duvidou, depois Tomé estava, e ele mandou que Tomé tocasse nele,
que era Cristo Jesus, ele subiu aqui, olha, lá no Monte das Oliveiras, e o quê? E os discípulos ficaram olhando, 2 anjos em forma de homem disse: varão Galileu, quem você está olhando para as alturas? Esse Jesus que você viu subir no assunto ao céu, ele voltará do modo como você viu descer. Eu subi, olha, que alegria, que esperança maravilhosa o anjo deu para nós. Tem mais de 2.500 palavras aqui, versículos falando que o Senhor Jesus voltará para nos buscar. É porque os anos de vida do ser humano é tão pouco, meus amados irmãos. Não chega nem a 100 anos. 100 anos para Deus é um piscar de olho. Então, o ser humano vai nascendo, vai morrendo, vai nascendo, vai morrendo, e a geração vai passando, e a gente acha que tem muita gente que diz: eu já esperei tanto tempo. Pô, que idade você tem? 30 anos, olha. E você esperou tanto tempo? 30 anos, olha, 30 anos. É tempo nenhum, né? Que já muita gente já o quê? De Adão para cá, quantos tempos faz que Adão está sepultado? Ninguém pode saber certo, né? Que a gente fala que de Adão para cá 6.000 anos. A gente não sabe se Adão, quantos anos ele viveu. A gente sabe sim a idade que Adão viveu. Então, a faixa dos 5.000 anos que Adão está sepultado. Aí, então, meus amados irmãos, não vou falar por certo, né? Então, o que fala? Aí o Senhor Jesus está subindo ao céu, ao céu. Ele está para voltar, meus amados irmãos. E quando ele vier, ele veio o quê? A nova Jerusalém, São João viu a visão, viu a cidade santa do céu, a nova Jerusalém. Desde que ele não tinha palavra para falar, disse a noiva ataviada, como um noivo para seu esposo. Assim é a nova Jerusalém, e ela vai vir. O Senhor Jesus vai, depois de 1000 anos do milênio, o Senhor Jesus vai vir com a sua igreja adornada, como noiva para seu esposo. Assim, ela vai ser colocada ali, onde ele foi morto, ali no Monte das Oliveiras. A profeta Ellen White fala no Desejado que ele coloca ali o pé naquele monte, e o monte não suporta o peso do pé do Senhor, e ali viram a planície, né? Viram a planície. A terra está em pecado. Sim, a terra está em pecado. O livro de Espírito e Profecia fala que o Senhor Jesus não vem com a sua igreja, todo mundo dentro da igreja, e todo mundo aqui vai colocar ali, que ela não a igreja pode ser pouca assim? Não, pode ela ser que nem um piso desse. Então, ela fala que o Senhor Jesus primeiro vem na frente com os anjos e o santo purificar a terra, que a terra está contaminada. Ele purifica o lugar que a cidade santa vai ser colocada. Depois a cidade santa vem, quando a cidade santa aterrizar, aí é que todos entram para dentro da cidade santa. Sim, aí naquele momento todos mortos. Desde Adão para cá, se ressuscita. Para quê, meus amados irmãos? Para receber a condenação eterna. Já estão todos julgados. Ali não tem mais salvação. Aquele que ressuscita na segunda é ressurreição. É para a morte eterna. Ser queimado com fogo e enxofre. E os anjos, e o diabo e Satanás, seus anjos, os falsos profetas e os ímpios. O fogo não foi para os ímpios, mas sim para Satanás. Mas como o ser humano se apega ao pecado de tal maneira que ele vai ser destruído junto com o pecado. E assim vão se ressuscitar todos sem exceção. Aí é o momento de todo mundo se encontrar vivo. Os ressuscitados na cidade santa e os perdidos na terra ressuscitados. Todos são vivos ali, todos vão se encontrar vivos. Só que um santo e outros perdidos. Ali eles vão ver
porque eles foram perdidos. Eles vão ver, meus amados irmãos, como um telão digital, ele vê todos os seus processos e procedimentos, porque ele não aceitou o Senhor Jesus, porque ele não foram salvos. O Senhor mandou o irmão Antônio chegar nas casas deles, levar um panfleto, falar da palavra de Deus, bater a porta na minha cara. Entreguei um panfleto, amassou e jogou no chão. Entreguei um livro, colocou lá em cima de uma mesa ou de um estante, empoeirada, nunca veio para ler, nunca se importou para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Por isso que muitos vão se perder. E disse que eles ali, o inimigo, o Satanás, sabe que agora tem gente para atentar, né? Quando esse mundo está todos mortos e os santos no céu, não tem aquele atentar. Ele estava aqui numa cadeia substancial, então ele agora tem a quem atentar, vai ainda redimir aqueles comandantes, aqueles generais que dizem que nunca pediram a guerra, para lutar contra a cidade santa. E diz que assim ele não consegue enganar a multidão que já estão perdida, acompanha ele. E diz que vão marchando, na superfície da terra, que estremece. Nesse momento, quem aparece em cima da cidade santa, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, E diz que todos ali param, é um silêncio total. E o Senhor Jesus aparece lá em cima, com as duas tábuas da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Uma tábua com 6 mandamentos, amor para com o nosso próximo. E a tábua dos 4 mandamentos, o nosso amor para com Cristo. Mas eles não guardaram, não respeitaram, não guardaram o sábado, disseram que o sábado foi abolido. Tem muito líder religioso lá, também perdido lá, e muitos dos seus membros vão brigar, porque você me enganou, porque você falou que o sábado não existia mais, o sábado foi abolido, mas eles já estão tudo perdidos, não adianta mais questionar. E assim, que disse que Jesus mostra, e disse que a profeta Eloá disse que o 4 mandamento é que nem uma lâmpada nos olhos de todos lá, brilhando, assim, que nem um relâmpago, clareando, para dizer que o sábado do Senhor está em vigor. Meus amados irmãos, é muito impactante. E disse que ali, quando termina ali, disse que ali que nem Filipenses, capítulo 2, verso 9 ao 11, que diz, ali todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis, Senhor e do Senhor, amém? Vão se dobrar até Satanás, deve a junta dele, deve estar com uma dobradiça velha enferrujada, ringindo, mas ele vai se ajoelhar diante do Rei dos Reis, Senhor e do Senhor, que é o criatura que iria tomar o lugar do Criador. Pode isso? Não pode, mas ele quis, por isso que ele está na situação que está. Assim, meus amados irmãos, vai ver o mal que ele fez. Depois diz que ele se levanta e pega as armas para regimir, para atacar a cidade santa. A profeta Eloá disse que isso é a Bíblia também fala que sai fogo do céu, numa velocidade imensa, destrói todos serão queimados. Aí depois é o quê? Aí diz que depois, aí aquela terra queimada, o Senhor Jesus disse, eu não quero essa terra para meus filhos, os salvos. Aí diz que ele pega um tapete, estende assim, diz que vai ficando todos coloridos, todos cheios já de planta, de aves, de animais, meus amados irmãos. Ali é o céu, aí é entregando de volta o novo jardim do Éden para seus filhos morar. É isso que nos dá alegria, meus amados irmãos, é isso que nós queremos, que aquele que entrega Jesus, ele vê, ele sonha com essa volta de Jesus, ele sonha estar na cidade santa, ele sonha estar no novo jardim do Éden, meus amados irmãos. Para nós voltar ao primeiro jardim, nós temos que passar pelo segundo jardim, o jardim do Getsêmani, jardim de dor, jardim de conflito, jardim de agonia, jardim de decepção, jardim de gota de sangue que o Senhor Jesus derramou ali. Assim, meus queridos irmãos, aí ali não há mais pecado nem pecadores. E nós vamos
olha na cidade santa, lá em Isaías capítulo 66, verso 23, que diz que de uma lua nova a outra, de um sábado a outra, toda a carne vai louvar o Senhor na cidade santa. Será que o sábado é santo? Até na Nova Jerusalém o sábado está em vigor, de um sábado a outro nós vamos louvar, toda a carne vai louvar o Senhor Jesus na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aleluia! Amém? Amém! Eu mereço um amém, meus queridos irmãos. E assim tem terminado o conflito. Eu vou ler só mais. Tem muito verso aqui para me ler capítulo, mas para não ficar muito avançado. Também a transmissão fica muito demorada. Eu vou aqui. E segundo Timóteo, aquele que é que o apóstolo Paulo faz, ali acabou-se o conflito. Não há nem mais conflito, né? Nem pecado nem pecadores, porque o pecado ali foi eliminado da superfície da terra. Eu vou aqui para o verso 7 e 8, segundo Timóteo, capítulo 4, verso 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todo quanto ama a vinda do Senhor Jesus. A todo aquele que ama a vinda, combater o bom combate. Nós temos que combater o bom combate, que no apóstolo Paulo, quando ele estava para ser decapitado, vou ler novamente: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora já a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vinda. Olha, nós temos que combater um bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. Ó, Senhor Jesus, o apóstolo Paulo disse: já a minha coroa está guardada. Você não quer, meus amados irmãos, que a sua coroa também esteja guardada naquele grandioso dia, né? Vamos ficar perseverando para que ninguém tome a sua coroa. Assim, meus amados irmãos, se eu tivesse tempo para prolongar mais, que quando eu começo a falar da volta do Senhor Jesus, é muito importante a gente ter a noção do tempo, meus amados irmãos. Porque o Senhor Jesus, Ele deu a promessa que vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Se entrega o Senhor Jesus enquanto é cedo. Procura a igreja adventista mais próximo da sua casa. Se encontra uma igreja.com.br, você vai encontrar uma igreja mais próxima da sua casa. E ali você será bem recebido e vai receber, ouvir a palavra de Deus, vai receber estudo bíblico. Se querer se batizar, se entregar ao Senhor Jesus, morreu o velho homem para nascer uma nova pessoa no Senhor Jesus. Esse é que o ser humano pode fazer. Esse mundo não tem o que dar. Esse mundo, a palavra de Deus diz, o mundo já é do maligno, né? Está lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas então, entenda o erro versículo, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em Romanos 8:1 que diz: não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E te santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17:17. Assim, meus amados irmãos, nós temos que segurar essa palavra. Porque nós que a alma, o Senhor diz ali, a alma que pecar, essa morrerá. Nós somos uma alma. A nossa alma peca. Então, ela morrerá lá em Ezequiel 18, versículo 4 e 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, meus amados irmãos, não existe esse tal de mortalidade da alma, que a alma não morre. A alma somos nós, a alma morre. Nós morremos, quem é que vai para a sepultura? Não é o corpo, não a alma? Sim, é a alma. Então, meus amados irmãos, para finalizar, eu peço que todos fechem suas frontes para falar com o nosso eterno Deus.
Deus de bondade, Deus grandioso, Deus poderoso. Oh Deus, como é bom falar do teu grandioso amor. Como é bom falar do teu poder também, Senhor. Como é bom, a gente se sente mal quando fala do teu sofrimento, do grande conflito no Getsema, do grande conflito, Senhor, Pai, lá naquela cruz. O Senhor não reagiu, porque o Senhor mesmo se entregou-se, Pai, de corpo e alma, para que nós fosse salvos pela sua morte. A sua morte me deu vida e vida eterna. Só encontramos vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estão pedindo para todos aqueles internautas que nos assistem, Senhor, nesse momento, que a mão divina esteja sobre você. Que seu lar seja restaurado. O casamento seja também restaurado. A sua família vive em harmonia e vive em conformidade com o Senhor Jesus. Vamos ler esse livro sagrado. Vamos ler o livro de Espírito e Profecia, meus amados irmãos. Esse livro nos leva, é o GPS que nos leva às cortes celestial. Assim pedimos que todos, tenho certeza que de hoje em diante, todo vai ler esse livro sagrado, porque o Senhor Jesus está na porta. E quem não se cuidar vai ficar, que nem ficou o povo lá de Noé, que não ouviram a palavra de Noé. 120 anos ele fazendo aquela arca, e o povo zombando dele. Assim nós também, quando nós pregamos a palavra de Deus, tem muito que zomba. Eu já vi muito zombar, mas também já vi muito ser também repreendido imediatamente pela a palavra de Deus. E assim, meus amados irmãos, queremos que todos sejam salvos. Nós não queremos ir para o céu só. Queremos que os irmãos vá. Meus filhos ainda não se converteram. Meus irmãos também ainda não se converteram. Ouva a palavra, aceita, mas não se entrega ao Senhor Jesus. Oh Deus, não podemos fazer nada, Pai, só orar. E o Espírito de Deus que faz a obra. Abençoe essa noite e dê uma noite de um sono restaurador na tua presença. É o que eu te peço desde já, meu Deus. E te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Amém.